Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Novamente, um convite para vocês, no dia 1º de dezembro, terça-feira, às 9 da noite, estreia o programa A Hora do Chá e vou começar entrevistando logo o vereador eleito pelo Novo, Pedro Duarte. Então, não percam, me deem a honra da visita, inscrevam-se aqui no canal, toquem no sininho para receber a notificação na hora e venham participar dessa entrevista, desse debate mais que aberto, com comentários, opiniões, dúvidas, manifestações de todo tipo. Aguardo vocês, espero que vocês me honrem com a audiência. E agora vamos ao nosso tema de hoje, que começa em torno de um filme. E aí vocês podem me perguntar, Kátia, o que você está fazendo comentando um filme logo hoje, em que dezenas de cidades brasileiras escolhem os seus prefeitos em segundo turno? Calma, me deem apenas alguns minutos da sua paciência, da sua tolerância, porque vou mostrar a vocês que não cheguei ainda a esse grau de alienação. Na verdade, eu vou tentar usar o filme apenas como um mote, como um pretexto para adentrar na verdadeira discussão que eu gostaria de travar com vocês hoje. E vamos lá. No filme A Festa de Babette, um filme lá do final dos anos 80, Babette, uma famosíssima chefe de cozinha, refugiada da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, encontra abrigo na distante Dinamarca, mais especificamente na casa de duas senhoras, duas irmãs, onde ela começa a trabalhar mais ou menos como faxineira, como cozinheira, se ocupando de serviços domésticos e ajudando as irmãs. Só que ao longo do tempo se desenvolvem elos afetivos entre Babette e essas irmãs. Babette nutre uma profunda gratidão pelas senhoras que a acolheram, e assim que Babette recebe um certo dinheiro inesperado, um valor de uma loteria, decide organizar um mega banquete, um dîner français, um jantar francês, bem ao estilo dos que ela costumava preparar ainda nos regimes monárquicos, um banquete de muito luxo, regado a vinhos, champanhe e iguarias que só Babette sabia preparar. E assim, ela organiza esse banquete, convida as irmãs, o banquete é realizado na casa das tais irmãs e ela ainda convida o círculo mais próximo àquelas senhoras. Só que aquele círculo todo, incluindo as duas irmãs, pertencia a uma comunidade de fundamentalistas religiosos que tinham verdadeiro pavor de incorrer em pecados capitais, dentre os quais a gula. E por isso toda aquela comunidade se alimentava apenas de sopinhas ralas, de papinhas insossas, para evitar a abertura de um canal de prazer, que seria o canal, na opinião, na cabeça daquelas pessoas, seria o canal para o acesso do diabo ao corpo daqueles seres humanos. Assim pensavam os senhores que pertenciam àquela comunidade e que passam a ser os convivas daquela noite, os convivas da festa de Babette. Durante toda a festa, enquanto Babette se esforçava, dava o seu melhor para preparar e para servir todas aquelas iguarias, aqueles senhores e senhoras bem fundamentalistas, imbuídos daquele receio de serem tomados pelo demônio, se esforçavam também, davam o seu melhor para evitar se
sentir o gosto, sentir o paladar, sentir o olfato daqueles alimentos, daquelas iguarias, e faziam o seu melhor para obstruir essas vias sensoriais, exatamente para não sentirem prazer, para negarem quase que uma realidade biológica, um alimento que chegava até eles, que lhes dava prazer, mas eles se recusavam, eles resistiam propositadamente àquele prazer para não serem objeto de tentação do demônio. E aí temos fundamentalismo, temos recusa a realidades objetivas, verdadeira obstrução dos canais sensoriais, e tudo isso para quê? Tudo isso em nome de velhas crenças, na verdade, talvez em nome da permanência em uma zona de conforto, de onde eles tinham muito receio de sair. No fundo, talvez aquelas pessoas que incutiam aquelas crenças desde que haviam nascido, que tinham ouvido tudo aquilo dos seus pais, dos seus avós, talvez aquelas pessoas tivessem muito medo de provar novidades, de se abrir ao novo. Saindo um pouco da festa de Babette, pensem aqui comigo: fundamentalismo, recusa a aceitação do novo, recusa negacionismo de realidades objetivas. Será que não é isso que vemos todos os dias aqui no Brasil? País que se recusa a enxergar certas realidades mundo afora, e que cristaliza alguns conceitos que muitas vezes sequer entende, mas prefere logo demonizar, prefere apedrejar certos conceitos. Para quê? Para se sentirem na zona de conforto de sempre. Um país, por exemplo, onde a maioria dos cidadãos médios costuma demonizar a palavra privatização, a palavra concessão de serviços públicos, muitas vezes sem ter a menor ideia do que se trate. Um país que enxerga com péssimos olhos certas expressões como reforma trabalhista, reforma administrativa, que grande parte da sociedade associa a perda de direitos, a expoliação, sem entender o que está em jogo, o que está envolvido ali. Será que esse é o país das pessoas da festa de Babette, que querem permanecer nas velhas categorias de sempre, se recusando a novidades? Percebam, quando nós estamos numa roda de discussão com pessoas até de bom nível, não estou me referindo a pessoas iletradas, e você vai tratar da situação brasileira e toma certos paralelos que parecem ter sido países mais exitosos no mundo. Por exemplo, você chega numa roda de conversas e você vai falar um pouco da Estônia, um país que até 30 e poucos anos atrás era um porto decadente, uma ex-república soviética, e que comprovadamente só entrou nos trilhos depois que adotou uma agenda liberal, depois que privatizou todos os bancos públicos, depois que aderiu à prática dos governos digitais, eliminando vários postos de trabalho desnecessários no serviço público. Muitas vezes você menciona a Estônia como um exemplo possivelmente a ser seguido pelo Brasil, e várias pessoas dizem: Kátia, você vai querer comparar o tamanho da Estônia e o tamanho do Brasil? Além disso, a Estônia é um país tão distante, é uma realidade tão diferente da nossa. E aí, você insiste na sua argumentação, você procura outros modelos de países. Tudo bem, se a Estônia é distante, vamos a um mais próximo, aliás, bem próximo a nós, inclusive em termos históricos, que é Portugal. Portugal saiu do abismo, saiu do buraco, graças a uma agenda liberal que tem sido tocada lá
pelo menos desde 2006, com sucessivas reformas administrativas, reforma no RH do Estado, cortes de gastos públicos, passando aí por redução em salários do funcionalismo público, como determinado pela própria Corte Suprema de Portugal. Já comentei isso aqui em vídeo anterior, por favor, me deem a honra. E aí você alude a esse exemplo de Portugal. Mas muitas pessoas insistem na sua relutância, no seu negacionismo e dizem: Kátia, Portugal também é um país muito pequeno, tão pequeno quanto a Estônia. Ora, se os exemplos dos países ditos pequenos em território não servem, aí você passa para um exemplo máximo. Você pega a maior democracia liberal do mundo e você fala um pouco dos Estados Unidos, um país que partiu mais ou menos do mesmo ponto histórico que nós. Também foram um país colonizado, também vivenciaram em parte do seu território escravidão e hoje são a maior democracia liberal do mundo. E aí você pergunta num círculo de conversas: vocês acham que nos Estados Unidos existe uma petroleira estatal? Nos Estados Unidos, você tem uma enorme flexibilidade nas relações trabalhistas. Você não tem CLT, não tem 13º, FGTS, nada disso. E apesar de todos esses aspectos, as pessoas fogem dos seus países de origem, correm todos os riscos, se sujeitam a viver no sistema de imigração ilegal muitas vezes para conseguir trabalho nos Estados Unidos. Eu mesma conheci uma moça que vivia aqui numa verdadeira miséria, numa condição muito precária e conseguiu chegar, uma senhora já, conseguiu chegar aos Estados Unidos como imigrante ilegal. Lá ficou ilegal por anos a fio, trabalhando em serviços diversos, como empregada doméstica, como babysitter. Não lhe faltavam oportunidades, porque ali é o país das oportunidades. E trabalhou por décadas a fio, até que conseguiu amealhar dinheiro suficiente, decidiu se aposentar com todo o dinheiro que ela ganhou lá, além de sustentar a família que tinha deixado aqui, e finalmente voltou para o Brasil para ter uma velhice mais tranquila e sossegada. Vejam vocês, um relato real, verídico, sobre um país que não tem essas tais proteções aos direitos trabalhistas, mas onde não falta oportunidade para quem quer trabalhar. Apesar de todos esses exemplos, vejam, peguei 3 países bem diferentes em termos históricos, sociais, políticos, mas são países que, da sua forma, encontraram o seu caminho rumo à prosperidade. Mas o Brasil insiste em se recusar a tomar esse caminho, a adotar essa agenda, essa pauta liberalizante. Não à toa, hoje, dia do segundo turno, em várias dezenas de cidades brasileiras, apenas uma cidade, que é Joinville, tem a perspectiva concreta de eleger um verdadeiro liberal, um candidato do Partido Novo. Afora essa cidade, todos os outros municípios presenciam disputas entre o velho e o velho, dinossauros de espécies diferentes, de categorias diferentes, mas ainda assim dinossauros. Por exemplo, aqui no Rio, como não paro de comentar no canal, temos de um lado um bispo fundamentalista muito canalha, virtualmente inelegível, e do outro temos um réu por improbidade administrativa e que declarou nos últimos dias, inclusive, que se for eleito vai entrar na justiça contra a lei que proíbe aumento a servidores federais. Ou seja, com que dinheiro? Pregando a gastança de dinheiro público, o aumento a servidores, enquanto que a iniciativa privada está quebrada e milhões de trabalhadores privados se acotovelam na fila do desemprego. Em São Paulo, aquela tremenda megalópole, a maior cidade da América Latina,
temos de um lado um candidato bem fisiológico, inerte, lá o candidato Tucano, versus um invasor de propriedade, uma pessoa que prega que a reforma previdenciária seria solucionada, a questão previdenciária em São Paulo seria solucionada pela abertura de mais concursos públicos. Mostra que esse senhor não parece ter frequentado nem o curso primário de matemática. Ou se frequentou, é mesmo porque é de muito má fé. Lá em Porto Alegre, outra capital, temos mais um candidato fisiológico, um cacique do MDB, versus uma candidata comunista, ao que tudo indica, bem envolvida no esquema Odebrecht, onde ela teria sido apelidada de avião pelo senhor Marcelo, teria ganho essa alcunha, sabe-se lá por quê. Essa mesma candidata que pregue que as pessoas lutem como garotas, na verdade se comportou como uma gatinha bem assustada e com o rabinho entre as pernas, quando um certo condenado muito machista ordenou que ela renunciasse à candidatura própria à presidência da República para ser vice de um poste. Essa é a disputa eleitoral lá na capital gaúcha. Em Recife, temos uma disputa quase que fratricida entre herdeiros de um velho cacique político da região, uma figura bem arcaica, bem fisiológica, bem retrógrada. Isso para não falar em todos os outros rincões mais distantes do país, aí sim, onde temos verdadeiras guerras de máfia, guerras de família, votos de cabresto, pessoas completamente analfabetas, desdentadas, que trocam seu voto por um sapato ou uma dentadura. Infelizmente, essa é a realidade atual no país, um país que ainda se recusa a olhar para o futuro, a olhar para novas práticas que poderiam nos colocar no rumo do progresso, do desenvolvimento. Afinal, o que nós queremos ser no futuro? O mesmo Brasil de sempre, o mesmo Brasil do analfabetismo ou do analfabetismo virtual, o Brasil com baixíssimos níveis de IDH, incluindo aí a parte da saúde. No Brasil nós temos uma população sofrendo de doenças já erradicadas há décadas nos países desenvolvidos, como por exemplo hanseníase, uma doença dos tempos bíblicos. Temos esquistossomose, leishmaniose, temos um cenário inacreditável no mundo em pleno século XXI. E temos essas velhas castas que dominam o país. E a impressão que passa é que boa parte do eleitorado, seja por acomodação para manter os seus próprios privilégios, as suas próprias benesses estatais, seja por ignorância mesmo, a maior parte do eleitorado, e aqui eu retorno ao início do vídeo, se comporta mais ou menos como aqueles convivas de Babette, aqueles senhores que representam o pensamento antigo, o pensamento arcaico, envelhecido, sobretudo a recusa à inovação, a recusa a mudanças, a recusa ao novo. Até quando? Não chegou a hora de nós darmos um salto, virarmos essa página toda e começarmos a defender mais as liberdades individuais, todas elas, liberdade econômica, liberdade política, liberdade para pensar, liberdade para podermos educar as crianças, para podermos educar crianças já num ambiente liberal, explicando a elas todos esses conceitos do século XXI, aos quais muitas das crianças não têm acesso. Está na hora do país se desenvolver, começar a gerar emprego e renda e finalmente tentar entrar para o clube dos ricos, para a OCDE. Mas isso só pode vir com mudanças, com a
coragem para enfrentar desafios, para enfrentar reformas estruturantes, para enfrentar uma ortodoxia fiscal. Eu espero que o Brasil, aos poucos, vá se preparando e, sobretudo, com educação das novas gerações, se preparando para enfrentar esses desafios novos e, finalmente, aterrissar no século XXI. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.